Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa terça-feira, dia 13 de junho, festa de Santo Antônio. Se você, falei ontem lá na celebração, se você é de cultura portuguesa, Santo Antônio de Lisboa, se é de cultura italiana, Santo Antônio de Pádua. Então a gente não gosta de brigar, não. Então, com vocês, Padre Felipe Neco. Uma alegria estar com vocês aqui, ao Padre Renan, de novo, nessa semana, nessa terça-feira, Santo Antônio, que eu já não sei como eu celebro, alguns pedem a bênção dos pães, né, que pediram hoje a bênção dos pães de Santo Antônio, outros pedem bolinho de Santo Antônio com o Santo Antônio dentro para ver se vai casar, outros colocam o Santo Antônio de cabeça para baixo na geladeira, quem sabe, mas Ixi, fato é eu que já Santo Antônio, vamos celebrar Eu Santo já Antônio. desmistifiquei tudo isso ontem lá na celebração. Até falaram, padre, que bom. Eu falei, nada, Santo Antônio não é casamenteiro, não. Quem casa é São José. Tem que rezar para São José para casar. Então, eu falo, Santo Antônio é martelo dos hereges. Ele é um grande doutor da igreja, um grande pensador, um grande intelectual, né? E, sobretudo, um grande apóstolo. Então, pois, nada de casamenteiro aqui, não. Ele é martelo dos hereges Tá aí aqui. então, ó. Então, se você católico não sabia, agora você sabe, né? Isso aí. E hoje temos aniversariante aqui, o padre Antônio Lovena, aqui celebramos na manhã junto com ele, e pois já estamos aqui preparando um belo almoço para ele, que ele gosta de uma costela assim, ele pitanguense, VIP, vindo do interior do Paraná, pois aqui vamos preparar uma boa costela aqui de vaca aqui para ele, para o almoço. E pois aqui estamos com Papai, vou vocês. aparecer aí. Pois venha aqui com vocês pontualmente. Olha só que exemplo, Padre Renan, hoje pontualmente, aqui Viu? já na terça-feira, gravando com a Terça-feira de gente. manhã, como É, sempre. um friozinho chuvoso aqui em Arujá, não sei se chegou a chuva aí em São Paulo. São Paulo também começou já. Agora parou um pouco, mas já chegou a água, pelo A, menos, né? a Hoje de garoa, manhã, a de garoa, madrugada, a garoa chegou friozinho paulista. já. A garoa paulista aí. Mas é isso. Pois a semana foi curta, né, Padre? A gente gravou na sexta. Sexta-feira mesmo Foi curta, assim. eu parti para São José. É, Final da tarde fui ali no Santo Viso, o Santo Visual, mas é Santo Viso, do André, que eu mando um abraço, não sei se ele escuta, mas conheci na semana retrasada, e aí ele falou, pai, aparece aí que a gente faz aí, dá um toque nessa barba aí. Eu falei, vamos lá então. Aí na sexta-feira passei lá, ele fez um corte aí mais decente da barba, não vou muito, a barbeira nem nada, cuido um pouquinho da minha barba, mas cortei com ele lá em Jacareí. Mas se não conhece, você que tem aí sua barba longa aí, ou seu marido tem uma barba longa, pode ir lá no Santo Viso, também corta um cabelo também, fazendo propaganda aqui, vou pedir para ele depois os comerciais depois. E depois de lá eu já fui para treinar e chegando de noite eu fiquei na casa paroquial, lá na Atriz São José, em São José dos Campos, e fui assistir o jogo, a quarta partida, né, que ontem se consagrou o Denver Nuggets como campeão da NBA aí em cima do Miami 4-1. Então assistimos ontem aqui também. E aí, pois no sábado eu já tive a missa cedo lá no CTA, no centro de eu tinha falado errado, eu pensei que era centro de treinamento da aeronáutica, mas não, é centro de treinamento aeroespacial, alguma coisa assim. Não é da aeronáutica não. Mas é da aeronáutica, né? O centro. E aí, se eu celebrei a missa às 8 horas da manhã, com o povo ali mais próximo, alguns membros do Reino Christi, alguns jovens do ITA, né? Do Instituto, também acho que é Instituto Tecnológico, esse sim, acho que da aeronáutica, eu acho que é. É, Depois, às 10 eu tive um casamento belíssimo, do Jerônimo e da Duda, da Maria Eduarda. Foi muito bonito. Infelizmente, aqui na Diocese de São José dos Campos, os padres decidiram não ter missas ter celebrações do sacramento do matrimônio com missas, então foi só a celebração, né? Uma pena, mas ainda assim foi muito bonito. Depois estivemos aí celebrando com eles o almoço, um instantezinho. Depois voltei para Jacareí para visitar uma família que eu já tinha almoçado lá, passei rápido, conversar um pouquinho, e depois já tive a missa na noite, né? Isso no sábado, né? Estamos falando já do sábado, eh, em Jacareí, aí na comunidade Nossa Senhora de Fátima, comunidade primeira vez que eu estou indo, da paróquia
Nossa Senhora da Santíssima Trindade, também um título que eu nunca tinha visto. Foi uma missa rápida, depois já voltei meio correndo para casa, já era tarde, e no domingo tive também 3 celebrações. Foi bonito participar da primeira missa do Padre Victor, aqui, que ele é paroquiano da, da nossa paróquia, né, aqui de mais próxima do seminário de Arujá, né, a paróquia São Bento do Paraty. Ele é diocesano, se ordenou no sábado, como eu tive o casamento, eu não consegui participar. Ele se ordenou o sábado, na diocese, na catedral, aqui na Diocese de Mogi das Cruzes, não pude acompanhá-lo, que ele é bem próximo a nós, ele até agradeceu muito a presença no final da celebração, né? Ele falou que o passo decisivo para entrar no seminário foi numa das convivências aqui no nosso seminário, ele esteve participando até com outro amigo dele que hoje é legionário, o irmão Andrei, que está em Roma, né? Ele falou, nossa, eu já me ordenei, o irmão Andrei, ainda falta metade, está na metade ainda, né? Mas e foi bonita a celebração, estava o pai dele é falecido, estava a mãe e a irmã dele. Uma bonita celebração, tinha mais o pároco presente e o antigo pároco da comunidade, Padre Odair, o Padre Devair. Foi uma bonita celebração, muito emotiva, nossa, chorei para danar também lá, vários momentos, porque a gente termina recordando nossa própria ordenação. Então, eu sempre procuro participar, né, nas primeiras missas ou na ordenação. Então, foi a primeira missa e aí junto à sua família. No início, ele explicou com as orações, toda a vestição, né, do sacerdote, que a gente já fez esse podcast com as orações da vestição, das vestimentas, quando o sacerdote se paramenta para celebrar a missa. Então, foi bem bonito, foi fazendo com as orações e uma breve explicação. Foi bem bonito assim para a comunidade, estava a igreja cheia. Passei rápido para almoçar, que já voltei para descansar rapidinho, que corri para Brás Cuba, lá para a Capela Santo Ângelo dos Carmelitas, uma capela que tem retiro por lá, e estava tendo retiro do Famílias Novas, então tive a missa lá com eles 5, 5:30, comecei a missa, e depois de lá saí correndo também para a Paróquia Santa Cruz, do Padre Tiago Fragoso, que me pediu para dar uma ajuda, e lá tive a missa das 7:30. Então cheguei já, até falei lá, no final da missa, falei, pô, já esse final de semana foi meio intenso aqui, terminei já meio destruído, voltei para casa já para poder tentar descansar um pouco. E ontem, segunda-feira, depois do dia comunitário, treinei um pouco na manhã, tivemos o almoço aqui com um churrasco aqui. Estamos limpando aqui o freezer também, estamos esvaziando o freezer de umas carnes congeladas ali, tiramos, jogamos ali no fogo, assamos com umas linguiças e já um bom almoço. E na noite eu tive então na comunidade Santo Antônio, também dessa paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade, que estavam já celebrando sua trezena de São Antônio, e hoje eles vão ter pois aí o dia solene com procissão e tudo. Então eu tive aí junto à comunidade acompanhando, encontrei várias famílias ali próximas a nós, Denis, o Marcos com Larissa, quem mais estava por lá? A Ana Paula Godoy, quem mais? Tinha bastante famílias lá conhecidas que estão próximos a nós aí, a Karina com o Diego, né? Então foi bem bonito também a celebração. Celebração simples, depois já voltei correndo para casa para pegar o resto da final da NBA e fiquei junto com o padre Sérgio Barbosa aí assistindo o jogo. E hoje já estamos aqui celebrando o aniversariante e com vocês gravando o podcast também. Muito bem, então vê que o Padre Felipe, por mais que são 2 ou 3 dias, tem um monte de coisa, né? Eu respondo sempre que estou na paróquia, estou na paróquia, estou na paróquia. Então, a gente continua, graças a Deus, né? E graças a Deus na paróquia tem muita coisa. Nós gravamos na sexta, né? Então, na sexta eu conheci a famosa Barraca do Bahia, e foi uma alegria para mim. Não sei se o Padre Felipe se lembra, mas indo para a paróquia Santa Edviges, tem um ponto de ônibus ali perto do terminal João Dias, da estação Giovanni Gronchi. Tem um ponto de ônibus e tem um monte de barraquinha dessas de rua, assim, né? Onde assam espetinho de churrasco e tal. E me levaram ali, foi muito legal, muito legal. O rapaz é muito gente boa, o Bahia. Me deu uns espetinhos ali, uma almoção, nossa senhora. É porque ele ajuda sempre a nossa paróquia com espetinho para a festa junina. Aí eu fui lá agradecer ele, cumprimentar, ele me deu um monte de espetinho também, uma comidinha muito boa, muito agradável ali, né? Mas imagina, o Padre Renan, uma barraquinha assim dessas de
de rua, assim, e eu lá vestido de padre, todo mundo passava, ficava olhando. Mas é bom, eu gosto disso, testemunho, né? E aí uma paroquiana me levou ali para agradecê-lo, né? Isso foi na sexta-feira, e na sexta-feira eu tive que comer, né? Um espetinho, um Mas o espetinho. padre, como um bom católico, comutou, fez mais penitências, Com mais orações no certeza. resto do dia, né? Isso Como não bom. tenham dúvida, não tenham dúvida, né? No sábado eu tive a alegria de, bom, nós tivemos o curso de batismo, eu abri o curso de batismo e dei uma palestra na Paróquia Santa Edviges, isso às 9 horas, depois às 10, vejam só, né? Aí às 10 já saí correndo, porque na Guadalupe eu tinha um juramento, um atendimento de noivos, né? E depois às 11 eu tinha um casamento muito intimista, né? Vamos usar essa palavra, porque a noiva usou essa palavra, né? Casamento como sacramento, são noivos paroquianos da Paróquia Guadalupe, que são de missa dominical, estão ali sempre, né? Mas a menina, a moça jovem, ela trabalha com, como se chama, influencers, né? Trabalha com esses temas. Então eu nem sabia, descobri depois, padre, você vai fazer um casamento da Bianca Camargo, né? Falei, vou. Aí me escreveram eu fui almoçar com eles antes, semana passada, então me escreveram de Joinville, de Guaramirim, padre, o senhor vai fazer o casamento da Bianca, eu sigo ela, não sei o que e tal. Aí que eu descobri que era meio famosa, né? Mas não sabia, não. Então foi um casamento deles, casamento muito simples, só com a família mesmo, e depois eu vou dar uma bênção em outra data, né? A bênção já na celebração externa, mas eles quiseram celebrar antes o sacramento, coisa que me deu muita alegria, né? E depois começamos aí as festas juninas, né? Eu já tive uma festa junina no Mater Ecclesiae, no nosso seminário, em Tapsirica. Depois, esse sábado, tive a festa junina com uma família ali próximo da nossa paróquia. Eles têm um espaço que eles alugam para festa e fizeram só com familiares e amigos. A grande maioria vem da paróquia também, eles são da nossa paróquia, né? Fizeram uma festa junina ali também para celebrar agora não vou lembrar, 18 anos de casados, eu acho, né? A Adriana e o boy, que a gente chama, né? Então foi ali na festa junina com eles, depois já tive a missa no sábado à tarde na paróquia de Guadalupe, tive atendimento de confissões de direção espiritual, né? E assim passou esse sábado. Domingo, como sabem, tem um monte de missas, então estive ali praticamente o dia todo na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na paróquia Santa Edviges, as paróquias que nós atendemos. Depois, na segunda, já foi o nosso dia comunitário. Éramos três padres que saímos caminhar, porque os outros, alguns não estavam e outros eh, não quiseram, estavam cansados e tal, mas saímos caminhar no Parque Vila Lobos, o padre Cleomar, o padre Henrique e eu. Aí descansamos sábado de manhã, depois nosso almoço comunitário, e à tarde tivemos a reunião, não sei se o padre Felipe se lembra, porque não vi ele, mas pode ser que sim estava, não Não, eu sei. cheguei, eu estava no Se tiver, fundinho. Cheguei ontem, sim, cheguei. Eu esqueci de comentar a tiver, reunião. tivemos uma reunião com o conselheiro geral um dos conselheiros gerais da E Congregação dos vigário Milagres de ainda, né? Cristo, E vigário. vigário geral, está em Roma. Ele teve uma reunião com os padres de toda a província do Brasil, falando sobre a importância da pastoral vocacional, como vamos recuperar esse entusiasmo vocacional e tal. Então, se você aproveitando, né, e colocando em prática já o que o padre Hernan Jiménez nos falou ontem na reunião, se você, ouvinte do Católico de Sabia, conhece algum jovem, ou você é jovem e tem inquietação vocacional, tem, né, olha para o padre Felipe, olha para mim, olha para tantos padres e, poxa vida, que legal ser padre assim, será que Deus me chama? Eu tenho medo. Mas entra em contato com o padre Felipe e ele vai te ajudar a um bom discernimento vocacional, né? Mas é muito importante também a gente voltar a esse entusiasmo vocacional, né? A falar mais. Deus com certeza continua chamando e nós precisamos fazer a nossa parte também, né? Então, é uma maravilha ser padre, certamente é Deus quem chama, né? Mas é maravilhoso e nós também aqui deixamos a nossa mensagem para você, jovem, para você que conhece algum jovem, enfim, estamos aqui também à disposição. E hoje, terça-feira, eu já disse ao padre, já tínhamos marcado e agendado, e quando eu agendo eu nunca esqueço, né? Então estamos aqui com, com
os nossos ouvintes para mais um capítulo, mais um podcast do nosso Católico Você Sabia? Uma alegria estar com vocês, né? Não sei, Padre Felipe, se tem mais alguma Não, coisa? não, vamos lá, porque você tem que sair, né? Então tem meia horinha aí para destrinchar aí seu tema aí. Acho que vai ser um tema interessante. E aí, pois, seguimos aí, vemos aí o que que podemos é, é, complementar aí na sua explicação dessa terça-feira. Né? Vou fazer um parênteses aqui, pois ainda estamos com problema na nossa página. Então, na nossa página oficial, católicosabia.com.br. Ainda não consegui resolver, ainda estamos com os técnicos aí. Não sei se eles tiveram tempo de ver os técnicos, para falar para aí, dar uma forcinha com o padre Rodrigo Hurtado, quando viu ali, falar, padre, e a página e tal. Ver se ele falou que tinha lá um jovem lá que ia dar uma olhadinha, mas não deu resposta ainda. Então, não estamos. Mas estamos conseguindo ouvir, estamos subindo na plataforma oficial, que é a plataforma paga, que a gente tem, né, armazenado os áudios, né, que é o Podbean, é uma página americana, e depois, pois, nas redes sociais, né, pelo Facebook, você pode linkar nessa página, Twitter igual, e tá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, então todas essas páginas aí também estão aí presentes aí também. E todo bom. Pelo menos aqui de minha parte, eu recebo, né, comentários da Liliane, da sua família, que já está em dia e falou que escutou, do Henrique, também aqui da nossa paróquia, que falou que está em dia já escutou, da Aline Poffo, lá de Joinville, que também escuta. Então, parece que está funcionando, porque o pessoal manda e mandaram como que aplausos assim, eba, finalmente e tal, né? Você vê que o nosso atraso foi foi sentido na semana passada. Então, hoje, para você, ouvinte, aqui, terça-feira cedinho já gravando, e hoje eu queria pedir até uma licença ao Padre Felipe para fazer hoje uma reflexão pessoal, né? Porque, claro que minha reflexão pessoal foi muito baseada em estudos, em cursos e em artigos do site do Padre Paulo Ricardo. Eu usei, né, alguns artigos e algum curso onde ele fala sobre esse tema, mas realmente é uma reflexão pessoal sobre um tema que eu acho que é necessário a gente voltar a meditar, e é o tema do martírio. Hoje vamos falar sobre o martírio. Não deixa de ser uma reflexão, porém eu compartilho com muita alegria, com muita simplicidade também, né, esperando que ajude. Se trata de reflexões sobre o tema do martírio, e a pergunta é por que dedicar um episódio hoje a falar desse tema? Porque eu sinto que hoje precisamos de mártires. Hoje precisamos de mártires, né? Eu já ouvi isso também do Guilherme Freire, né? Não sei se eu podia falar ou não, mas acho que sim, né? Não tem nada a ver. Já ouvi do pai Paulo Ricardo, numa palestra que ele deu aqui, onde eu conheci pessoalmente, né? Então, são grandes figuras na igreja, grandes figuras no mundo acadêmico, que têm repetido várias vezes: hoje precisamos de mártires. Então, aí está uma reflexão: se de repente todos nós cristãos estamos chamados também a ser mártires, vamos refletir um pouco sobre esse tema. Mas confesso que o que me motivou a falar sobre esse tema do martírio foram as diversas marchas que foram realizadas nesses dias, sobretudo marchas em favor do público LGBT. Então, enfim, hoje já não tem como esconder, as redes sociais, a internet está aí, né? Então, se você, por exemplo, pode ver nos destaques dos stories do Nicolas Ferreira, você pode ver em páginas católicas, perfis católicos, né? O Tiba e tantos outros, e leigos, né? Enfim, eu acho que eu vou parar aqui, não vou mencionar sobre outras instituições da igreja, vamos deixar assim, leigos que publicaram sobre esses temas. E a gente vê que é triste, é, tudo que tem acontecido. Não é a primeira vez, já faz anos que estão promovendo um ataque direto contra a igreja nessas marchas. Então, antes de entrar nesse tema, eu quero deixar claro que a igreja pensa sobre a homossexualidade. Inclusive, tem já um podcast que fizemos falando sobre isso, né? Mas, em resumo, é que todos estamos chamados à castidade, todos chamados à castidade. E os atos que atentam contra o matrimônio
são atos pecaminosos. Aqui se enquadra os atos homossexuais. Não estamos falando da pessoa humana que deve ser respeitada pela sua dignidade, etc., mas sim dos atos que a pessoa pratica. Todo ato humano tem uma consequência moral, né? Em geral, eu diferencio muito, até porque eu conheço pessoas que são de tendência homossexual, eu diferencio muito os homossexuais da ideologia LGBT, que são muito militantes, que fazem um grande mal para a sociedade. Eu conheço homossexuais que vivem seu drama de ser homossexuais, é, é, mas não fazem assim um escândalo para a sociedade, etc., porque vivem o seu drama, a sua luta, seu mistério, né? E tratam, alguns pelo menos que eu conheço, tratam de viver a castidade também, sofrem com isso, né? Agora, a ideologia LGBT é muito agressiva, faz um mal imenso para a sociedade, uma exposição desnecessária. Então, é, é isso que nós estamos falando, né? Essas marchas, elas não promovem a dignidade da pessoa humana, no caso dos homossexuais, mas sim a perversão. Inclusive, como vimos, já faz anos, e esse ano não foi diferente, que é evidente o desejo de escarnecer, de zombar, de ridicularizar a Igreja Católica, o cristianismo em geral e todos os seus seguidores. É comum nessas marchas, e esse ano não foi diferente, imagens blasfemas de Cristo e de Nossa Senhora nas marchas. É comum usarem a imagem de Cristo crucificado de uma forma blasfema. É como usarem o crucifixo de forma banal e blasfêmia, né? Quem já viu sabe do que eu estou falando, não vou citar aqui. Agora, o problema que eu quero trazer hoje é o seguinte: onde estão os defensores da fé? Por que não saem bispos, padres, leigos falando sobre o tema? E a minha reflexão, muito pessoal, é porque sabemos que, ao falar sobre isso na sociedade atual, nós podemos ser perseguidos, processados, calados, cancelados. Ou seja, sabemos, e não se pode esconder mais esse fato, que essas ideologias pedem respeito, mas eles mesmos não respeitam. E quando pedimos respeito, eles se sentem desrespeitados porque não podem ter um espaço. E aí nós somos processados, calados, etc. Essa é a realidade social hoje, e então nos calamos para evitar um processo, para evitar ser preso, para evitar ser cancelado. É justamente por isso que a minha reflexão vai sobre o martírio, porque eu sinto que hoje o falar, o testemunhar, deve ser também um convite ao tema do martírio. Então vamos fazer uma reflexão sobre o martírio, mas eu queria colocar antes esse contexto, porque foi a motivação de eu escolher falar sobre esse tema. E para antes de você entrar, só mostrar toda a gravidade, né? Todo o tema agora de crianças trans. Eu acho que vocês estão a par muito mais do que nós, né? Eu pelo menos não vejo notícia já há muito tempo. Minha notícia é o Instagram, eh, que as pessoas vão postando e remetem às vezes a outros artigos, outras notícias. É que eu estou até aqui aberto, eu acabei de repassar aqui no Instagram. Projeto de lei da Califórnia puniria pais que não afirmam a identidade de gênero de seus filhos, né? Então, lá nos Estados Unidos, e que vai chegar aqui, é uma realidade, né? Não vai demorar para chegar aqui esse desejo, né? A Califórnia, que é controlada pela esquerda há décadas, está prestes a aprovar uma lei que transforma a negativa dos pais em afirmar o gênero de uma criança como abuso infantil, podendo levar à prisão e à perda de guarda dos filhos, né? Os pais vão perder a guarda dos filhos e vão ser mandados para a prisão, né? Talvez o pai vai entrar mais, mas esse é o martírio de hoje em dia, né? Talvez não é um martírio nem de sangue, mas é toda essa realidade. E poucos estão realmente, não só com a coragem, com a valentia, mas estão preparados para realmente viver isso que eu acho que vai se dar. Ou seja, a conversão do mundo vai demorar ainda, né? A conversão das sociedades vai demorar, se é que chega, né? Talvez é mais fácil chegar ao fim dos tempos do que chegar à conversão do mundo. Mas, né, pois, é, é, talvez, né, será nesse momento que o nome de Cristo será conhecido, né, por toda a terra, porque talvez é o que alguns dizem, que pois, para a vinda de Cristo, o nome de Cristo tem que ser conhecido, e muitas pessoas desconhecem a Jesus Cristo, mas talvez vai ser assim, talvez com a perseguição dos cristãos que vão se dar a conhecer quem é Cristo, né? Então, é uma coisa que, pois, eu falo,
está próximo, né? Não é num futuro muito distante, não, que vamos começar a viver essa realidade, porque já estão acontecendo, né? Já Não, nós vimos. já vimos, por exemplo, aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, né, naquele colégio católico. Então, é um colégio católico, um padre capelão celebra a missa dominical, normal, todo domingo tem missa, e o padre, nessa missa, cita uma frase que, para uma pessoa que parece ser que não frequenta mais, naquele dia estava por uma intenção de sétimo dia, da missa dominical normal, que tem várias intenções, uma delas era o sétimo dia de algum parente, e essa pessoa, um ator, estava ali e se sentiu ofendido pela fala do padre que está pregando a doutrina da igreja, mas o mais triste é que o padre teve que pedir desculpa publicamente, que o colégio, com perdão, com respeito, mas que o colégio se lavou as mãos, se não saiu a defesa do padre, é um colégio católico, que a diocese, bispo, se lavou as mãos, não saiu em defesa do padre. Aconteceu também lá no Rio Grande do Sul, agora não vou lembrar qual diocese, que um padre começou a falar sobre a doutrina da igreja, condenando Umbanda e todas essas religiões assim meio, né, de misturas e tal, de sincretismo. E, e uma mulher gritou na igreja: você está sendo discriminado, você é machista e não sei o quê, discriminando. E aí o padre também teve que pedir desculpa, também o bispo pediu ao padre que pedisse desculpa. Então, eu digo, peraí, a gente está pregando a doutrina, as pessoas estão nos condenando por isso, e em vez da igreja nos defender, nós estamos tendo que pedir desculpas. Então, onde está o martírio, né? Onde está o dizer, será que estou disposto, eu padre, eu bispo, a defender a doutrina da igreja, mesmo que me prendam, mesmo que me processem, porque está complicado, né? Então, já está acontecendo. Eu trouxe esses dois relatos, devem ter muitos outros. Então, o que que a gente faz, né? Será que a gente se cala? Será que a gente tem que evitar falar desses temas? Nós, como padres, temos que evitar falar desses temas. E o nosso povo, que está desorientado? E o munus docendi, o poder de ensinar, que é dado a todo sacerdote, o poder de o tríplice munus, né? De ensinar, de governar e de santificar o povo. Então, nós estamos aplicando e praticando o munus docendi, o poder de ensinar. Mas, enfim, acho que eu já me distraí um pouquinho e nem entrei ainda no tema do martírio, mas vamos Vamos lá, que o relógio está ticking. The Tá clock indo, is né? ticking. O relógio está ticando. Muito bem. Então, eu acho que vamos começar com uma reflexão respondendo à pergunta: o que significa mártir? A palavra mártir significa testemunho e vem do grego martyrion, ou do verbo martireo, que significa dar testemunho, o verbo. O mártir, portanto, é aquele que dá testemunho, testemunho da sua fé. Logo na origem do cristianismo, cristãos eram perseguidos. Nós temos o relato do martírio de Estevão nos Atos dos Apóstolos. As primeiras comunidades cristãs já eram perseguidas e Estevão poderia negar a fé para poder salvar a própria vida, mas ele preferiu dar testemunho da fé, mesmo perdendo a própria vida. E depois de Estevão, inúmeros outros deram a vida, mas não negaram a própria fé em Cristo. Um mártir bastante conhecido e que nos serve um pouquinho para falar disso que estamos falando da nossa atualidade é São Lourenço. São Lourenço é um dos santos mais importantes da liturgia latina por ser um mártir romano. Um mártir romano que deu testemunho da fé durante as grandes perseguições no Império Romano. Celebrar São Lourenço, portanto, é recordar qual é a verdadeira identidade cristã. Eu diria que celebrar qualquer mártir significa celebrar, recordar a verdadeira identidade do cristão. Por quê? Porque hoje nós vivemos numa época em que se propagou bastante a falsa, né, ilusão, falsa ideia de que se formos bons cristãos, seguidores de Cristo, seguidores do Deus do amor, nós iremos viver a concórdia, a paz, a conciliação de todos os povos, e no fim tudo vai dar certo, porque tudo é amor, tudo é caridade, tudo etc, etc.
Mas isso não corresponde à realidade. É um sonho ingênuo. Essa é uma reflexão que eu tiro do padre Paulo Ricardo. É um sonho ingênuo, para não dizer uma ideologia maliciosa. Porque se nós olhamos para nosso Senhor Jesus Cristo, para seus apóstolos e para a igreja, não só dos primeiros séculos, mas de todos os séculos, veremos que é próprio do cristão encontrar-se cedo ou tarde numa encruzilhada posta em seu caminho na forma de uma escolha, ou tornar-se idólatra, adorando coisas que não são Deus, ou ser coroado mártir. Alguma coisa nós iremos perder. O que nós estamos dispostos a perder? Desde o início a igreja vive desta profunda convicção. Lembram que nosso Senhor, no seu discurso na última ceia, disse que odiaram a mim, portanto também odiarão a vós. Também, em outros discursos, nosso Senhor disse que irão levar-vos diante dos tribunais, sereis odiados por causa de mim, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o martírio, perseverar até o fim. Olhando para os 20 séculos de cristianismo, o que vemos é uma constante. Quando Jesus, há 2000 anos, disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, ele não estava falando bonito, fazendo uma poesia. É verdade. Jesus fala da cruz como metáfora da tribulação, do sofrimento, mas para descrever o que realmente há de acontecer com quem o ama e quem o quer seguir. Portanto, se nós cristãos amamos Jesus e queremos seguir Jesus, devemos nos preparar cedo ou tarde na nossa vida para carregar essa cruz. E hoje eu sinto que essa cruz está muito presente na sociedade quando nós queremos viver nossa fé e a sociedade nos está impondo um modo de viver contrário à fé cristã. Foi o que aconteceu com São Lourenço. Portanto, a vida de Lourenço é exemplar nesse sentido. São Lourenço era diácono. O primeiro diácono, um dos primeiros diáconos, né? Não o primeiro foi Estevão, mas um dos primeiros diáconos. São Lourenço, portanto, como diácono, era encarregado de viver, de fazer a caridade a nome, né, da igreja. Devia ele ser muito amado por todos os romanos, né? Porque vivia fazendo a caridade. Ele tinha que recolher o dinheiro e ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos, os coxos, os aleijados. Então, passou a vida fazendo o bem. Só que tinha um problema, santo problema de São Lourenço, é que ele amava a Cristo e, portanto, se recusava a adorar o imperador que exigia a adoração como um deus. Os cristãos sempre foram bons cidadãos, né? Ninguém podia reclamar. Eram dóceis, obedientes, bondosos, né? Mas, como diz Jesus, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. César pretendia usurpar o que era de Deus, que é a adoração. E como convém antes obedecer a Deus que aos homens, São Lourenço entregou a própria vida por fidelidade a Cristo, juntamente com seus companheiros mártires. Eles não adoraram o imperador, porque sabiam que era um grave pecado por qualquer criatura no lugar do Criador, e por isso foi martirizado Santo Estevão. E aqui o padre Paulo Ricardo faz uma reflexão, que eu tomei também, que é exatamente isso o que está acontecendo na nossa sociedade. Nós somos tentados, hoje em dia, os cristãos do século XXI, temos também essa encruzilhada. Aqueles momentos em que temos que nos decidir por adorar só a Cristo ou adorar algum ídolo, pessoa, circunstância, situação, ideologia. A encruzilhada existe e é inevitável. Quando, por exemplo, saímos com os amigos, vamos fazer uma festa ou conversamos sobre temas polêmicos, chega sempre um momento em que eu tenho que me decidir. Ou eu professo e vivo o que eu sei que é a verdade cristã, mesmo que isso me custe certo constrangimento diante dos outros. Pensem, por exemplo, na castidade que os jovens professam, mesmo diante dos pedidos da namorada ou do namorado. Iremos persistir na retidão dos valores cristãos quando aquela conversa indecente dos colegas chega até nós? Eu vou dar aquela risadinha? Iremos permanecer honestos mesmo quando nos pedem no serviço uma trapaçazinha?
Iremos continuar abertos à vida no casamento, ainda quando todo mundo diga, tá louco, para que ter mais filho? Iremos testemunhar a fé de que Jesus Cristo é Deus feito homem, realmente presente na Eucaristia, fora da qual não tem, fora da igreja não tem salvação? Ou iremos ceder ao que todo mundo diz? O importante é acreditar em Deus. Todas as religiões são iguais. E assim vejam só como temos inúmeras oportunidades de martírio. Martírio que significa testemunho. Inúmeras oportunidades. E agora, com esse tema das ideologias tão fortemente atacando a nossa fé cristã, eu vou me calar ou eu vou professar a minha fé na vida, na família, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser respeitada, de repente eu vou promover na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, na minha paróquia, na minha pastoral, na minha comunidade, promover um ato de reparação pelos pecados cometidos nessas marchas. De repente, promover um terço para honrar a Nossa Senhora, que foi tão ultrajada nessas marchas. Ou é melhor eu nem mexo, porque tem gente da minha família, tem gente da minha igreja, tem gente, né, que pensa assim, então melhor. Aí está o martírio, né? Por que os mártires? Essa é uma segunda reflexão que temos que fazer. Por que será que os mártires saíram de moda? Aqui também, eu, nessa segunda parte, eu copiei realmente a reflexão do padre Paulo Ricardo, porque ajuda muito. Ele mesmo tem uma reflexão, se você quer ver mais completo, aí no site do padre Paulo, porque os mártires saíram de moda, né? Aqui vem a reflexão do padre. O fato é que não só perdemos contato com os mártires, mas também com a própria teologia do martírio. Ou seja, o mesmo martírio já saiu de moda, porque nós vivemos num tempo de uma apostasia generalizada. Apostasia significa negação da fé, e nós vivemos numa época onde a negação da fé está geral na sociedade. A verdade é que muitos já não creem que realmente vale a pena ter os mártires como inspiração, admiração, modelo a ser imitado. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade, o padre Paulo fala de um Deus avô. Significa o Deus avô. Ah, o Deus castigava muito todo mundo. Agora não, agora Deus é misericórdia. Agora é tudo misericórdia. Deus é piedade. Deus não vai matar ninguém. Deus não castiga ninguém. Deus não castiga mais o pecado. Deus não condena ninguém ao inferno. Ninguém mais fala do inferno. O peso dos atos humanos foi completamente relativizado. Essa moral relaxada casa perfeitamente com o indiferentismo religioso reinante. Tanto faz ser católico, protestante, espírita, ubandista, budista. O importante é seguir um Deus. Ou às vezes nem isso, porque também você pode ser ateu e seguir uma filosofia de vida do bem. Eu faço o bem. Eu não creio em Deus, mas eu faço o bem, o amor. É principalmente por isso que os mártires não estão de moda. Porque eles, os mártires, com sua vida e, sobretudo, com sua morte, denunciam e escancaram a falsidade desses pensamentos de apostasia generalizada. Os carrascos dos mártires, geralmente, eles apresentavam uma saída aparentemente simples, né? Realizar determinado ato pecaminoso e assim livrar-se da morte. Era fácil. Você vai morrer, mas se você quer viver, realize um ato pecaminoso. Bastava lançar um punhado de incenso diante da imagem do imperador? Bastava pisar uma imagem da Virgem Maria ou de Jesus? O Marte, porém, diz Santo Tomás, nos propõe desprezar o mundo visível pelas realidades invisíveis. Desprezar a terra pelo céu. Desprezar o prazer momentâneo pela glória eterna. Desprezar a vida deste mundo pela vida com Deus. Convenhamos, né? Uma troca que vale a pena, né? Uma troca perfeitamente racional. O Marte nos propõe desprezar o mundo visível pelas realidades invisíveis. É por isso que todo cristão deve estar disposto a sofrer o martírio caso lhe seja apresentada a situação. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: do que vale ganhar o mundo inteiro se no final perde a sua vida?
O mártir é aquele que está disposto a perder a própria vida, mas para ganhar a eternidade. Sofrer perseguição, no entanto, é diferente de buscá-la. Atenção, essa é uma reflexão que a gente podia aprofundar, eu não faço por questão de tempo, né? Eu não, nós do Católico Se Sabia, não estamos dizendo que a partir de agora você vai ir lá na Rede Globo de televisão, com um crucifixo e começar a anunciar o nome de Jesus. Se Deus te chama a isso, bendito seja Deus. Mas não é isso que eu estou falando. Sofrer a perseguição é diferente de buscá-la. É preciso ter o coração sempre pronto. Mas isso não significa oferecer-se presunçosamente ao martírio. Olha que palavra bonita o Padre Paulo coloca aqui. Presunção. Ah, eu vou buscar o martírio, eu vou pregar no meio da marcha gay, eu vou estar lá pregando, anunciando a todo mundo. Talvez não é o modo como Deus nos pede ser mártires hoje. O martírio também é um ato impossível sem a graça de Deus. Portanto, nós, se nos sentimos chamados a ser mártires, nós que estamos Não, é o chamados, galinho se aqui. estamos É o chamados a galinho. ser Já mártires, tá marcando aqui o galinho aqui. é que eu não ouvi o galinho. O galinho tá baixinho hoje. Agora eu ouvi. Tá baixinho Eu hoje. acho que chegou o frio, ele já ficou. Já a garganta começa a falhar aqui, Mas porque nós já estamos aqui, já estamos chegando. já estamos pelo menos pra metade para lá. Mas vamos lá. Então, sofrer perseguição é diferente de buscá-la presunçosamente. Além disso, o martírio é um ato impossível sem a graça de Deus e a virtude da caridade que o anima. Ou seja, o mártir é aquele que, acima de tudo, ama Jesus e vive uma relação íntima de amor com Jesus. E é Jesus quem nos vai pedir ser mártires. Não sou eu quem vou lá e dizer, agora vou. É Jesus. Se Deus nos pede, nós respondemos. Certamente tem tantos santos que não são mártires, né? Mártires reconhecidos porque não deram a vida, né? João Paulo II. João Paulo II testemunhou e foi mártir no sentido do testemunho, mas não morreu pela fé. Morreu de uma morte natural, né? Então, e olha o grande santo que é. Então, nesse sentido é que o Padre Paulo fala disso, né? Todos temos que dar testemunho da fé. Alguns vão dar testemunho com a vida, outros vão dar testemunho e continuar a sua vida, enfim, é Deus quem nos chama, né? Sem amor, recorda o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 13, tão bonita, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Sem amor, de nada valeria entregar o próprio corpo às chamas. Então, o que move o martírio é o amor. Eu queria concluir fazendo uma reflexão sobre João Batista. João Batista nos tempos atuais. Claro, motivado sempre pela caridade, pelo amor. João Batista foi aquele que exultou com a presença do Senhor. E isso é importante, pensar no martírio de João Batista, porque antes do martírio, João Batista exultou com a presença do Senhor. E, portanto, significa que o que o leva ao martírio é aquela alegria de viver na presença de Deus. É aquele amor a Deus, aquela caridade. E, portanto, com aquela caridade, com aquele amor, João Batista via as pessoas no pecado, afastadas de Deus, e dizia consigo mesmo: eu preciso levar as pessoas a mudar de vida, eu preciso fazer com que a caridade de Deus, o amor de Cristo, brote nesses corações. Eu ainda não sou capaz, porque virá um outro. Eu batizo com água, mas virá outro que batiza no Espírito Santo. Ele então irá infundir nesses corações essa caridade. Mas eu já vou preparando o caminho para que venha a caridade do céu, a caridade do próprio Deus. Caridade que vem em nosso socorro e nos torna capazes de dar passos de gigante. Essa reflexão é muito importante, porque toda conversão nasce de Deus. Toda conversão é fruto da graça de Deus. Então, se eu tenho na minha vida, se eu tenho na minha família, se eu tenho no meu trabalho, se eu tenho na minha igreja, se eu tenho na minha cidade, pessoas que estão afastadas de Deus, eu tenho que ir lá e dar testemunho da verdade para que se convertam e eu vou ser mártir e tal. Calma! Quem converte os corações é Cristo. Quantas vezes você rezou por essas pessoas?
Quantas missas você já ofereceu por essas pessoas? Quanto sacrifício? Quantas vezes você se privou de uma tentação, de pecado, oferecendo esse sacrifício pela conversão dessas pessoas? João Batista sabia que ele tinha que preparar o caminho com a própria vida, com o próprio testemunho, mas também sabia que era outro quem viria depois dele para salvar. Essa reflexão sobre João Batista nos ajuda a entender qual é o martírio que nós estamos chamados hoje. E com isso eu vou concluindo. Provavelmente ninguém vai amarrar uma corda no meu pescoço para que eu escolha entre a igreja ou a vida, entre Cristo e a vida. Pode ser que sim, hein? Mas não é o martírio normal hoje. Provavelmente ninguém, até porque existe já o famoso, triste, mas existe o famoso estado leigo, estado laico, né? Então ninguém vai, liberdade religiosa e tudo isso, então ninguém vai amarrar uma corda no pescoço para escolher entre a igreja ou a vida, entre Cristo e a vida. Mas sim, quando eu vivo a minha fé, quando eu professo a minha fé, quando eu ensino meus filhos a fé, quando vamos em família para a igreja, quando preenchemos um banco todo, que eu acho lindo isso, preenchemos um banco todo com a minha família, aí sim vão me julgar, vão me condenar, vão zombar de mim. Quando me convidam para uma festa, eu digo, eu vou na missa. De repente vão me julgar, vão me condenar, vão julgar, vão zombar de mim. Quando eu digo que não vou colaborar com um ato pecaminoso, de repente eu vou perder o emprego. Quando eu digo que não aceito certas ações pecaminosas, de repente eu vou ser processado por intolerante. Talvez eu serei cancelado das redes sociais. Quando eu não aceito as ideologias reinantes, de repente eu sou processado se eu não falo o que as pessoas querem ouvir. O que eu vou escolher? E aqui nós concluímos, sinto que esse é o martírio atual que o Senhor nos pede. A vivência da minha fé, escolher a minha fé, mesmo sendo cancelado, ultrajado, zombado, pode ser, né? Vamos rezar para que isso não aconteça, mas pode ser e já tenha acontecido, processado, perder o emprego. O que eu vou escolher, né? Esse é o martírio atual ao qual o Senhor nos chama. É uma reflexão pessoal, como eu disse, também muito do Padre Paulo Ricardo, mas acho que pode ajudar, espero que tenha ajudado. A gente poderia aprofundar muito, claro que isso temos que levar muito na oração, e a gente está à disposição também para, né, comentários, perguntas, dúvidas, e vamos buscar essa vida de testemunho. Eu queria simplesmente concluir com um pensamento que eu tenho, e é que muita gente, agora nesse mundo virtual, redes sociais, muita gente está esperando que alguém se manifeste, né? Eu celebrei agora o casamento da Bianca Camargo, que ela trabalha como influenciadora, né, nas redes sociais, é jovem, e ela me disse, padre, eu recebo muitos comentários de pessoas que me dizem, nossa, que maravilha ver que você vai na missa todo domingo, que você posta a foto do folhetinho e tal. É porque eu achei que uma pessoa como você, que fala da moda, que fala da beleza, que fala do exercício físico, que fala de produtos de beleza, que fala não sei o quê, de repente não podia postar que vai na missa, não podia postar que reza. E aí ela comentando comigo, ela dizia isso, padre, às vezes falta uma pessoa que fale disso e vai um monte dizer, ai, graças a Deus, então eu posso falar também. De repente sejamos nós, esses cristãos que damos testemunho da nossa fé. E a última coisa que eu digo é necessário mostrar ao mundo a alegria da fé. A alegria da fé. Talvez você vaidoso, tá? Talvez eu possa ser vaidoso, mas eu vou contar uma coisa que eu ouvi após a missa, que eu celebrei esse domingo. Após a missa, veio uma família muito bonita, se não me engano, tem 4 filhos, né? Veio uma família falar comigo e uma jovem estuda no liceu da Unítalo, que é aqui a Universidade de Santo Amaro. O liceu é o ensino médio, e eu vou ali toda segunda-feira celebrar missa, às 7 da manhã. Celebro missa na paróquia Carlo Acutis, que é
à capela da Universidade Unítalo. E termino a missa e eu passo ali nos corredores do liceu, tem paroquianos meus, eu fico conversando, cumprimento, os jovens passam, pedem a bênção, é muito bonito o ambiente, né? E uma menina jovem veio agora me cumprimentar depois da missa e a mãe dela disse o seguinte: Padre, minha filha disse que viu o senhor lá no liceu segunda-feira. Eu falei, eu tô lá sempre. E aí a família falou assim, a mãe falou assim, Padre, ela veio comigo e falou, mamãe, o Padre Sorriso estava lá na escola hoje. E claro, posso ser vaidoso, me perdoe a minha vaidade, mas que uma pessoa fale isso para mim, eu fico muito feliz mesmo. E eu acho que grande parte desse testemunho que eu tenho que dar eu vivo a minha fé, eu defendo a minha fé e eu sou feliz. E sobretudo você, ouvinte do Católico, você sabia? Mostre a todos a alegria de ser de Deus, a alegria de ser católico. Esse é o grande testemunho que temos que dar. De repente as pessoas estão pensando que hoje ser católico e condenar as ideologias é viver triste, e não é verdade. Então, acho um convite também a todos a aprofundar, a meditar sobre esse tema do testemunho, e ficamos aqui à disposição para qualquer comentário, dúvida. Espero que tenha ajudado e, graças a Deus, a gente continua com muitos testemunhos, né? E vamos continuar nessa alegria de ser católico. Obrigado pela paciência. Nos vemos, então, na próxima semana. Isso aí, pois muito obrigado, Padre Renan. Pois é um tema que seja de ajuda, né, para a realidade, né? Como eu comentei ali um pouco no início, eu acho que não está longe dessa realidade para muitas pessoas, né? Já é algo concreto já e vai ser cada vez mais presente, né? Talvez até pelo fato das redes sociais estarem tão marcadas hoje em dia na sociedade, pois vai chegar ali através das suas redes sociais, de você ter que e não podemos fugir, eu também acho que é uma realidade assim, não podemos fugir a dar testemunho da nossa fé, né? Não ser presunçoso de buscar, né, como o padre colocou, mas também saber que, pois, virão momentos em que vamos ter que dar testemunho da nossa fé. E aí, pois, negarei a Cristo, negarei a minha fé, ou darei o verdadeiro testemunho dela quando o momento vier? Não, e essa é a grande pergunta, né? Que todos iremos responder. O momento de dar o testemunho da nossa fé, de dizer, pois eu creio, essa é a verdade da fé, a verdade das coisas, e pois como vamos responder vai ser a grande pergunta, né? E Deus sabe no nosso coração, né, o nosso desejo, a nossa intenção, mas não termos medo, né, de dar testemunho da nossa fé. Porque talvez essa pessoa só está esperando, talvez por ter vivido nessa bolha, nesse meio em que tudo é válido, tudo é possível, e ver alguém que permanece firme de pé com a verdade, não a sua verdade, com a verdade, talvez possa tocar muitos corações. E se Deus, nosso Senhor, aí sim, lhe convida, lhe chama a um martírio, né? Seja um martírio branco, seja um martírio de sangue, pois peça ao Senhor a graça de ser fiel, né? Porque não temos essa capacidade, não temos essa força. É a graça de Deus, é a força do Espírito Santo que dá verdadeiramente o dom também de viver com fidelidade o martírio. Muito obrigado, Padre Renan. Deus abençoe. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Uma alegria, que Deus abençoe. Nos vemos na próxima semana. Fiquem com a minha bênção e um forte abraço a todos.